Agora, Felipão, vamos lá, próximo assunto que a gente separou aqui. Carille no Vasco. Segundo hoje os sites, o Vasco sondou a situação do Carille. Tô aqui no site da ESPN, mas que ele teria um entrave para convencer o técnico. Eu, assim, que peguei muitas apurações da imprensa santista, vi que vários relatos de que a chance é zero. O próprio Sormani fez um vídeo falando sobre isso, que a chance do Carille trocar o Santos pelo Vasco é zero, que ele acha que tem que cumprir o contrato. Mas eu queria saber de você algumas coisas, assim. A primeira, você acha que seria o nome certo para o Vasco nesse momento, na situação que o Vasco tá? Esse é o primeiro ponto. E depois, no ponto do Carille, é uma troca de Série B por Série A. É uma troca de um clube que está tentando se reestruturar com um clube que virou empresa, né? Mas que não é porque é empresa que não tem problemas. A gente está cansado de ver os problemas que o Vasco tem passado nos últimos tempos. E aí eu vou te perguntar, é o técnico certo para o Vasco? E o Carille, se você fosse ele, você iria ou não? Cara, hoje o que o Vasco significa no cenário do futebol brasileiro como time, como clube, eu acho arriscado, cara. Eu acho arriscado porque, por mais que essa SAF do Vasco tenha colocado aí Mas 100 arriscado mil para quem? Para o Vasco ou para o Carille? para o Carille. Ah, tá. Eu acho para o Carille mais certeza hoje ficar no Santos, que é um elenco que ele já conhece, já disputou um campeonato difícil, contra um adversário difícil, fez uma final dura, estou falando do Palmeiras no Campeonato Paulista, venceu todos os clássicos aqui em São Paulo. Acho que é muito mais certeza para ele ficar no Santos, cara. Ele tem a chance de fazer um trabalho a temporada toda com um elenco que ele já conhece, com um time que ele já sabe as peças, já sabe como fazer as mudanças, como mudar o esquema, como mudar as peças durante o jogo, do que chegar num Vasco bagunçado, num Vasco novamente. Hoje eu assisti um pouco ali do jogo contra o Fortaleza. Cara, que time, mais uma vez o torcedor do Vasco vai sofrer na temporada, cara. 100 milhões de reais investidos aí, mais de 100 milhões, né? Investidos em reforços. Começou a temporada com o Alexandre Matos, que já saiu, que foi para o América, vai voltar para o Cruzeiro. Cara, umas contratações assim que eu não consigo entender. João Vitor, Adson, Hugo Moura, Vitor. Cara, são esses caras que a 777 trouxe para o Vasco. David, que estava no São Paulo na temporada passada. Assim. Aí, Cara, o são. Santos, que está na Série B, montou um time mais forte que o Vasco. Com Eu não certeza, tenho o a time do menor Santos é dúvida que é melhor. melhor, cara. Melhor. O time do Santos é bem melhor, cara. Com É muito bem menos melhor. investimento. É muito melhor, com muito menos investimento, com um trabalho já, sabe, meio consolidado ali do cara. Ele opa, tem um time na mão aqui, vamos jogar assim, vamos jogar assado, do que ele chegar, conhecer esse elenco no meio do Campeonato Brasileiro. O Vasco, mais uma vez, em situação difícil aí, em questão de perspectiva de campeonato. Cara, para mim, cara, ele acertou de ficar no Santos, recusar o Vasco, porque hoje eu acho que o Vasco é uma bomba, cara. Então, eu concordo com você, não tenho nem o que falar com relação a isso. Infelizmente, porque eu gosto muito do Vasco, cara. Agora, com relação ao Vasco, você acha que o Carille seria o nome certo para o Vasco? Você, enquanto dirigente, seria um nome que você procuraria para esse momento ou você procuraria um outro perfil? Cara, dos técnicos brasileiros, é um cara que arma boas defesas. Eu acho que pro Vasco vislumbrar um campeonato minimamente seguro, ele primeiro passo é ele não tomar gol, né? Primeiro passo é ele não sofrer defensivamente, como a gente viu no último sábado, ele ser amassado pelo Criciúma, que veio da segunda divisão, dentro de São Januário. É uma cena que tem se repetido nos últimos anos. A gente teve aí com o Otávio Neto da TNT Esportes, um grande vascaíno. Ele nos contou o quanto está normalizado a bagunça de jogar contra o Vasco em São Januário e os adversários fazerem o que querem. Foi o que a É. gente viu o Criciúma fazer mais O, uma vez. É uma coisa que virou normal. Assim, qualquer um vai em São Januário e tem chance de vencer. o Pô, o Carille, Vasco. todas as derrotas desse ano, com exceção a final para o Palmeiras, que foi por 2 gols de diferença, ele só perdeu os jogos, que foram poucos, por 1 gol de diferença. Exato, cara. Então.
Carille é o técnico, como eu disse, que ele vai arrumar o time de trás para frente, né? Então o time não ia ser minimamente mais seguro defensivamente, assim. Mas como que você vai ser seguro com uma zaga que tem Maicon, God of Zaga, que tem João Vitor, ex-Corinthians, que tem Léo Pelé, que tem Vitor Luiz, aquele que jogou no Palmeiras e caiu com Coritiba, caiu com outros times. É, Rumita Rodrigues, cara, é difícil. E difícil, aí o cara. próprio Carille olha para isso e ele também olha para a perspectiva, né? Porque assim, no Santos você tá numa competição só. Você tem tempo para trabalhar. Você tem um objetivo que assim, o objetivo não é ser campeão, embora o Santos seja o favorito. O objetivo é subir, né? Então o objetivo para mim é mais fácil o Santos subir do que você fazer um campeonato acima das expectativas do Vasco com esse elenco. Até porque ele teria que começar um novo trabalho, conhecer os caras, conhecer a estrutura, ele não sabe como é que funciona a diretoria com essa SAF, a quem que ele teria que reportar, o quão que esses caras dariam a mão para ele. Os caras demitiram o Ramon Dias no vestiário, entendeu? Isso o técnico também, o próximo técnico, a gente como torcedor fala, tem que demitir no vestiário, que é time grande e tal. Mas para o próximo técnico, ainda mais um técnico que se está empregado, que ele vai pensar sobre isso. Claro. Então, para mim não faz hoje o menor sentido o Carille fazer isso. Ele estaria assinando um atestado de loucura. E se tem uma coisa que o Carille não é, até falta um pouquinho, é loucura. É Mas muito centrado. só para entender, ele já Não, é público que ele não, recusou? o que se deu, assim, para explicar para quem não tá por dentro. A notícia que se tem, segundo os apuradores, é de que o Vasco procurou o Paulo Pitombeira, que é o empresário do Carille. Sim. E ele e o Paulo Pitombeira ficou de falar com o Carille, etc e tal. Algumas apurações dão conta, e essas vindas mais de Santos, de que o Carille já teria ouvido, mesmo sabendo que o salário, que eles ofereceriam um contrato de 3 anos, com um salário 50% maior do que ele ganha no Santos, e ele já teria dito não. Isso é segundo algumas apurações, mas oficialmente a gente não sabe se o Vasco fez proposta. O que se sabe é que falou com o empresário e também não sabe qual que é a resposta do Carille. Tá ainda esse zum, zum, zum. Mas é algo que, segundo as apurações, não deve acontecer. E olhando o cenário como um todo, não deve acontecer, né, cara? Muito difícil. Hoje o Santos não é mais gerido por Rueda, o Santos é gerido por Marcelo Teixeira. O cara, você tem uma estrutura esportiva ali minimamente organizada. Não virou mais a casa da mãe Joana, entendeu? Então isso também oferece para o treinador uma possibilidade. E outra, ele subindo esse time, que é melhor que o Vasco para 2025, ele vai ter a possibilidade de contratar. Muito se fala da possibilidade do ano que vem o Neymar voltar para o Santos. Acaba o contrato dele com o Al Hilal. Cara, eu Entendeu? tô vendo aqui no Twitter várias. No nome do Carille na busca. Cara, a torcida do Vasco tá empolvorosa com o nome do Carille, assim. Porque é isso que eu falei, cara. Ele pode não ser um técnico brilhante na questão do ataque e tal, mas, cara, os times do Carille são muito bem organizados. Isso é Sim, inegável. sem Isso dúvida. é inegável. Sem dúvida. Sobretudo na questão defensiva. E acho que tudo que o Vasco precisa hoje é de organização. Então, Né? porra, num cenário que a gente tem hoje de defasagem total de nomes de técnicos brasileiros no mercado hoje, qual técnico brasileiro hoje no mercado disponível que você fala, pô, queria no meu time? Não tem, cara. Difícil, hein? Não tem. Você vai querer o Lucha, você vai querer o Felipão, você tá ligado? Você vai querer o Roger Machado, você Difícil. vai. Não tem, cara, E não aí, tem. e aí eu te pergunto, Mano Menezes não poderia ser esse cara? Então, mas o Mano é aquilo, cara. Ele não faz um bom trabalho há quanto tempo? Ah, ele fez no Inter, foi vice-campeão brasileiro há 2 anos atrás, né? Então, mas saiu do Inter daquele jeito, o Corinthians também saiu daquele Ah, jeito. ele saiu e estava classificado na Libertadores ainda. Não estava jogando um bom futebol, é verdade. Mas assim, o que o Kudê fez de tão melhor que o Mano Menezes? Ah, não, mas o Cudê habla, né? O Kudê O Cudê habla. habla. Técnico, na minha opinião, totalmente superestimado. Mas o É, Mano, eu acho que o Carille ele tem mais aquela questão de chegar e você já vê o trabalho dele logo de cara ali sendo implementado num time mais arrumadinho. O Mano, eu acho que ainda é aquele tipo de técnico que demora um pouco mais para o uhum. time engrenar na mão dele. Então, o Vasco precisa de uma solução muito rápida, cara.
E outra, vai ser E você aposta de acha que o novo. Mano aceitaria um convite do Vasco? O Acho. Carille negou. Falou, Mano, não, acho que não. aceitaria, Você acha que cara. aceitaria? Acho que aceitaria. Acho que Mesmo aceitaria. vendo esse elenco do Vasco, que ele passou pelo Corinthians, e É, pensando, então. mano, se não der certo aqui, minha carreira vai pro caralho. Mas a carreira dele já não foi ainda, mas a carreira dele não tá aí. Um nome que o PCS falou aqui é o Jair Ventura é bom de retranca, serviria. Tá no Atlético de Goiás, ganhou ontem, né? Ganhou fora de casa Empatou com o Inter no Beira-Rio, eu assisti esse jogo no primeiro tempo. ganhou Copa do Cara, Brasil ontem. outro time muito bem arrumadinho, cara. Jair Ventura é um Carille Júnior, assim. É um Não, cara empatou. que. Não, peraí. Ganhou ontem fora de casa do Brusque. Pô, ganhou do Brusque e eu virei. Já sou torcedor do Atlético de Goiás, cara. Time do velho Nossa, da Van, cara. você é Nossa louco, cara. Senhora. Parabéns. Apesar Parabéns. que o Não, Atlético não, é verdade. Goianiense, Esquece. Retiro o que eu disse. Esquece. a diretoria ali na época de Os caras pandemia são não foi. praticamente. São os times mais bolsonaristas do país aí. O Atlético de Goiás e o Brusque. Assim. Não sei qual é a diretoria do Atlético Ah, e tem o Goianiense Atlético hoje, mas. Paranaense também, com o seu presidente Mário Celso Petralha, que Nossa. proibiu, na época de eleição, que O Paulo André, os né? torcedores se posicionassem. Não podia entrar com broche do PT no estádio. Do É, Bolsonaro podia. o Paulo André, ele. Aquela foto histórica, né, cara? Que ele foi o único a não se manifestar, né? É, É uma então. parada Não assim, usar camiseta. Todo mundo entrou com camiseta usar. apoiando o Bolsonaro. Cara. O Carille, velho, ele acho que hoje, no cenário do futebol brasileiro, é o técnico que é melhor, assim. Que ele pode chegar e é isso que eu falei. Ele consegue logo de cara dar um esquema pro time ali, fazer o time jogar de uma forma mais segura. Eu não consigo ver outro nome. Um cara que chegou e que tá assim, hoje o melhor futebol do Brasil, um cara que chegou recente e tá aplicando o melhor futebol do Brasil. Gabriel Milito, cara. É. É o time mais legal de se ver É o jogar melhor hoje. time do Brasil hoje. Cara, assistiu ontem uma parte do jogo contra o Sport, cara. Parece outro time que É, era o do Filipão, cara. é, É que tem aquilo, né? Com o Filipão não era nada. é. E aí chega um cara que faz ali o mínimo e ainda joga um molho em cima, pô, você fala, caralho, velho, esse time vai ser duro de ser batido aqui na Arena MRV. Hein? É. Então, cara, é isso. O Vasco acho que precisa disso, de um técnico que chegue, arrume a casa e faça o time jogar minimamente.